Bom, boa tarde a todos. Agora, iniciando a aula relacionada à disciplina de caracterização de biomateriais, conduzida pela professora Flávia Gonçalves, nós vamos falar um pouco de propriedades de materiais metálicos. Bem, os metais, eles normalmente se apresentam em uma combinação de elementos metálicos, ou seja, formando as estruturas que se chamam ligas, tá? Eles apresentam excelente condução elétrica e de calor, né? E tem uma aparência que normalmente ela é mais opaca, mas por vezes, quando tratado, pode apresentar como sendo lustrosas, polidas, né? Eles são extremamente fortes, né? Mas podem permitir uma certa deformação dependendo a que tipo de esforço eles são submetidos. São extensivamente usados em aplicações de estruturas, né? Porque eles são muito resistentes, então de construções, na parte de automóveis, estrutura de automóveis, quase tudo estará relacionado a estruturas com propriedades de materiais metálicos. Com relação à classificação, né, desses materiais, assim, aqui eu coloquei dois tipos, né, o tipo material metálico e o cerâmico, mais como comparação, né. Os metálicos, eles têm a característica de serem extremamente dúcteis, né, tem uma resistência mecânica bastante elevada, tem a condução elétrica e térmica e uma dureza elevada. Aqui estão comentando como, por exemplo, nesse diapositivo, como sendo opacos, né, que são contratados que apresentam eles lustrosos ou polidos. E os constituintes típicos deles são átomos metálicos e talvez alguns outros não metálicos, dependendo do tipo de liga estrutural. Enquanto as cerâmicas, elas são extremamente frágeis, eles têm uma propriedade de isolamento térmico e elétrico, né? Tem uma estabilidade muito boa de térmica e dureza elevada e podem ser em casos até transparentes. Eles são constituídos de óxidos, né? Silicatos, nitretos e aluminatos. Com relação à ductibilidade, né, aí o que a gente precisa entender, deixa eu botar aqui, que é a propriedade que representa o grau de deformação do material que suporta no momento de sua fratura, né? Então, assim, dependendo do esforço que ele é submetido, até a situação de fratura, né? O material dúctil é aquele que deforma sob uma tensão cisalhante. Cisalhante seria uma pressão em um mesmo plano, né? São duas forças contrárias em um mesmo plano, né? De forma que haja o cisalhamento do material. Alguns exemplos deles seriam o ouro, o cobre, né? Tem o alumínio também, que são materiais extremamente dúcteis. Além disso, uma outra propriedade seria a resistência mecânica desse material, né? Eles são extremamente resistentes, né, com relação a esforços mecânicos, né, quando submetidos a cargas. Essas cargas podem ser subtração, compressão, cisalhamento, né, que já foi comentado acima, flexão, torção e até a fricção. Então, aqui com o exemplo, a gente está colocando aqui um gráfico de curvas versus deformação. Aqui, os materiais são submetidos. Então, por exemplo, vocês podem observar aqui nesse gráfico, pela seta aqui do mouse, material frágil. Material frágil é considerado material, por exemplo, cerâmico. Então, eles têm uma tensão eles suportam uma tensão muito alta, né, até que ocorra a deformação ou a quebra, né? Quando ele quebra de uma vez, né, que ocorre alterações. Já quando nós estamos trabalhando com materiais plásticos, ele também tem uma resistência inicial muito grande, mas logo quando ele quebra, ele se mantém em um estado de deformação estabilizado. Não é que ele tem uma mobilidade, né, uma alteração dimensional, ele se rompe e fica estabilizado ali. Já os materiais dúcteis, eles têm uma certa resistência, porque são estruturas metálicas, aí ele sofre uma deformação aqui, e essa deformação ela pode ser escalonada até a ruptura total. Por isso que tem esse gráfico com esse halo para cima. Enquanto os materiais elásticos, né, eles apresentam uma permanência de seus átomos em suas posições originais, em uma mesma rede cristalina, né?
Por mais que esta seja deformada em função da tensão aplicada, essa energia não é suficiente para a quebra de suas ligações atômicas. Então, o que acontece? Ele se mantém em uma posição e sempre estável, né? Não tem uma alteração, porque não existe a ruptura dessas ligações atômicas. Além dessas propriedades de resistência mecânica e ductilidade, esses materiais também são excelentes condutores térmicos e condutores elétricos, né? Com relação a condutores térmicos, os metais apresentam uma qualidade de conduzir calor através de sua estrutura, principalmente porque vocês vejam que a movimentação dos elétrons livres dos átomos que provocam essa condução térmica, né? Como eles possuem elétrons livres em suas ligações metálicas, eles permitem um trânsito rápido da temperatura. É por isso que os metais são bons condutores de temperatura. O que determina se o material será bom ou mau condutor térmico são as ligações em suas estruturas atômicas e moleculares, né? Assim, os metais são excelentes condutores de calor devido ao fato de possuir elétrons mais externos, porque são fracamente ligados. Por outro lado, se temos, por exemplo, materiais como madeira, vidro, lã, papel e isopor, eles são maus condutores de calor, ou seja, eles têm uma ação de isolantes térmicos, né? Os elétrons mais externos de seus átomos estão firmemente ligados, então não permite essa liberação de energia. Por isso que eles são isolantes. Com relação ao condutor elétrico, eles são excelentes condutores porque também estão relacionados ao transporte de elétrons de íons. Por exemplo, o material que melhor condutor elétrico é a prata, né? A prata tem uma condutibilidade elétrica por volta de uns 108%. O cobre, 100%. O ouro chega a uns por volta de 70%, alumínio por volta de 60%. Já o titânio só tem 1% de condutibilidade elétrica. Então, se nós, por exemplo, fizermos uma junção de cobre junto com soldas de prata, são excelentes condutores, por isso que eles se ajustam entre si e servem muito bem em situações de transporte de elétrons. Como funções principais desses materiais, né, é que esses metais apresentam uma resistência mecânica extremamente alta e um suporte de cinesiológico, né? Os suportes cinesiológicos estão relacionados à movimentação, então estruturas metálicas podem ter inseridas em situações de movimentação, como está aqui, por exemplo, no joelho, que é colocado em estruturas metálicas associadas talvez a estruturas cerâmicas, né? Mas parte dessa estrutura metálica pode levar a uma fricção, uma liberação de íons para o metabolismo, que às vezes não é tão interessante, mas ele favorece sim essa movimentação como suporte cinesiológico. Quando fazemos uma comparação, por exemplo, de titânio, ligas de titânio, que é o titânio alumínio vanado, que é extremamente conhecido, aço inoxidável e liga de cromo cobalto molibdênio, que são utilizados em meios biológicos, né? Eles vão ter uma determinada aplicação, como está demonstrando aqui nesse diapositivo, e tem uma resposta biológica, né? Dentre eles, vocês podem observar que o titânio, a liga de titânio e liga de cromo cobalto molibdênio, eles têm uma ação de ser bioinertes, né? Então, eles dizem, assim, bioinércia que eles têm. E bioinércia, eles não vão provocar uma reação de corpo estranho no organismo, né? Então, eles permitem que haja um contato com o tecido receptor. Eles são materiais que não induzem uma resposta local do sistema imunológico, né? E são excelentes como reações biológicas, né? Por isso que eles são considerados bioinertes. Outros exemplos pode ser também, quando não metálico, pode ser a zircônia e a alumínio, né? Agora, com relação ao aço inoxidável, vocês observam aqui que eles têm uma ação, ou seja, a resposta biológica deles é de biotolerância, né? Porque eles são moderadamente aceitos pelo tecido receptor, eles são geralmente envolvidos por fibras, né? Tecido fibroso. Eles vão induzir uma resposta mínima do sistema imunológico, né? Mas vai existir,
uma resposta imunológica, provavelmente pela liberação de íons metálicos. E, assim, outras ligas que poderia ser também comparável seria a liga de cromo cobalto, né, o cobalto-cromo. E também tem também as PMMA, né, que é o polimetilmetacrilato, também pode ser considerado um material biotolerante. Com relação aos óxidos de titânio, né, se vamos direcionar ao titânio em si, né, ele permite adesão e crescimento de tecido, né, na superfície. Ele tem um caráter de ser inerte química e biologicamente ao organismo vivo, né? Então eles são sempre considerados extremamente biocompatíveis. Então aqui, como exemplo, nós temos superfícies de titânio que foram tratadas, aqui um laser pulsado, né, que são heart laser sobre a superfície. Eles causam esse efeito de formação de tipo cratera de vulcões, né, e um aspecto de lava, né, seria o aquecimento acima de 2.000 graus do titânio. Isso faz com que, devido à liberação de energia do laser pulsado, que causa esse aquecimento e o derretimento de parte superficial do titânio. Pode ser também feito com ataques ácidos à superfície, criando microrugosidades, jateamentos. Esse jateamento pode ser com micropartículas de vidro, ou óxido de alumínio, ou até óxido de titânio, para que corra a formação de rugosidades superficiais macroscópicas e microscópicas. E também tem o plasma de titânio, que era um material, era um recobrimento que era realizado sobre algumas superfícies. Hoje está meio em desuso, mas existia há tempos passados, onde se aquece uma certa quantidade de titânio, de material de titânio, acima de 2.500 graus, e se injeta na superfície, formando um revestimento sobre uma determinada liga metálica de titânio, ou até de aço inoxidável, se for o caso, para criar esse revestimento à base de titânio. E aí ele fica com essas características meio com deformações, né, como fosse realmente um aquecimento muito brando e depois um resfriamento simultâneo após a aplicação. O interessante é saber que existe uma diferença entre o titânio comercialmente puro, né, que é considerado hoje utilizado, por exemplo, na implantologia, com o titânio grau 2 até o grau 4, que são os titânios atuais, né, frente ao titânio alumínio vanado, né? Eles têm biocompatibilidade in vitro e in vivo, porém têm reações diferenciadas entre si, né? O implante apresenta maior aderência no titânio, que é o titânio grau 2, diferentemente do titânio alumínio vanado, né? E se observa maior superfície de contato do tecido ósseo mineral aos parafusos que são de titânio, principalmente os atuais, que são no titânio grau 4. São mais resistentes e têm maior longevidade após pressões oclusais. Com relação às respostas de ácidos inoxidáveis, nós temos as grandes cifras, números ser referenciados como 316L, né? Ele apresenta certas concentrações de alguns íons, como cromo, o níquel, o molibdênio, né? E eles vão causar uma alteração na proliferação e diferenciação de células, né, durante a recomposição tecidual. Eles vão causar, em excesso, quando em excesso, alterações nessas células superficiais, principalmente efeito de necrose, modificação celular, e a apoptose, que é considerado a morte chamada morte limpa, né? Ou seja, a própria célula se mortifica de dentro para fora. E esses são efeitos, às vezes, contrários desses ácidos inoxidáveis frente às reparações teciduais. Além disso, um excesso do concentrado desses íons no organismo pode fazer com que haja um acúmulo desses íons no baço, né? E ele vai causar um esgotamento dos linfócitos existentes e podendo provocar uma depressão do sistema imunológico. Então, por isso que eles causam um efeito biotolerado, né? Que tem efeitos tardios também, dependendo da concentração ou do tipo de intersecção com o tecido ósseo, pode causar todos os efeitos negativos também.
As ligas de cromo-cobalto também são ligas consideradas biotoleradas, né, a nível de reação biológica. Eles têm elementos considerados cancerígenos, que são os íons de cobalto e de cromo, né? E às vezes, sob fricção, eles podem fazer com que haja uma liberação desses íons, né? Durante a movimentação, ser utilizados como efeito de movimento no corpo humano, e eles podem ficar instalados no sistema do organismo, né? Durante muitos anos ou até para sempre, dependendo da concentrado de íons utilizados. Então, sabendo desses efeitos negativos de alguns componentes existentes em algumas ligas, alguns autores começaram a trabalhar com alterações das ligas. Por exemplo, titânio alumínio vanado. Nós temos o alumínio vanado, que pode ter um efeito a nível de perturbação, a nível de respiratório, né? E podendo chegar até a ação do mal de Alzheimer para alguns indivíduos. Então, alguns autores substituíram, retiraram o alumínio vanádio do constituinte para evitar que ocorra talvez algum tipo de interação negativa no metabolismo pela qual foi inserido o dispositivo, e substituído por nióbio e zircônio, né? O nióbio é um material biocompatível, sendo que o Brasil é o país número 1 a nível de produção e coleta desse íons metálicos, né? E a zircônia, nós já temos hoje alguns tipos de interação de componentes de titânio, por exemplo, empresas como a empresa Strauma, que tem uma liga de titânio e zircônio, que é o chamado de rock solid, né? Onde nós tem tido resultados bastante interessantes no nível de interação de tecido duro. Então, essa pesquisadora, que é a Sandra Schneider, ela fez essas alterações, incluiu o nióbio e o zircônio no constituinte da liga, fez um lingote que tinha um comprimento por volta de 15 centímetros por um diâmetro de 15 milímetros, né? E esse lingote ele foi submetido a testes em vivo, né? Ou seja, foi inserido aqui na tíbia de coelhos, em uma secção transversal e em outro longitudinal, de forma a compreender, após o trauma no tecido ósseo, qual foi a interação com os tecidos duros, né? Então, em imagens de fluorescência, isso aqui é uma imagem onde nós temos abaixo, aqui observado pela seta, a imagem do corpo metálico, do dispositivo. Aqui, nessa parte mais clara e escura, é o tecido ósseo antigo, ainda em remodelação, e aqui tecidos novos sendo depositados. Para esses testes, durante o período de cicatrização de 8 semanas, os animais são submetidos à interação com materiais fluorocromáticos, né, que são indicadores de formação óssea, fluorocromáticos, que são aplicados a cada semana até o óbito, e onde podemos compreender através de imagens de fluoroscopia, né, quais são as fases de deposição do novo tecido ósseo. Então, a gente observa aqui a fases marrons, que seria a primeira fase de aplicação desses componentes fluorocromáticos, né, e ocorre a deposição de novo tecido ósseo. A fase mais clara, que é a fase de calceína, né, que é verde e amarelado, a gente vê em maior proporção, que foi aplicado por volta da 4ª e 5ª semana, e a tetraciclina, que foi por volta da 6ª e 7ª semana, né, em menor proporção, até o óbito do animal. Então, toda essa parte demarcada aqui é a parte de nova formação de tecido ósseo. A gente observa que quando está em contato mais íntimo com o tecido ósseo anterior, também existe uma deposição, mas em diferentes etapas da formação óssea. Aqui a gente observa, né, a compacto do tecido ósseo, aqui, né, em amarelo e esverdeado, onde foi aplicado o componente fluorocromático da calceína,
né? E a gente observa que entre o tecido ósseo e o caseína houve assim a deposição também da tetraciclina e em parte da parte da lisarina, que são os primeiros marcadores, né? Então existem diferenças aí. Como conclusão desse trabalho, a pesquisadora observou que, considerando os módulos de elasticidade, né, dos metais, né, que se apresentava um módulo de elasticidade por volta de 52 gigapascal, né, que apesar de ser bem mais alto com relação ao osso, que gira em torno de 17 a 15 gigapascal de módulo de elasticidade, comparativamente a titânio, alumínio e vanádio, ele é bem inferior, porque o titânio, alumínio e vanádio chega em por volta de 115 gigapascal. Os resultados de biocompatibilidade que foram demonstrados, eles evidenciaram diferentes etapas de deposição óssea, tanto na zona de neoformação como de remodelação do tecido ósseo. E essas ligas, elas podem ser sim utilizadas em aplicações médicas e até odontológicas, porque elas se apresentaram ser totalmente biocompatíveis. Outro tipo de trabalho foi realizado pelo professor Cícero Martins Gotino, né, onde ele utilizava metalurgia da técnica do pó, na metalurgia do pó. Então, são utilizados alguns partículas, né, de determinados íons metálicos, e se faz a junção desses através da metalurgia do pó em determinada temperatura e compressão. Aqui um exemplo de um implante onde foi feita a metalurgia do pó, um implante canadense, que se faz algumas esferas, se aplica algumas esferas na superfície, permitindo que haja interação entre as mesmas, né, através dessa metalurgia do pó, que aumenta a temperatura. A vantagem deles é que se reduz os custos, porque não se tem um efeito de usinagem, né, mas que é só aplicado um material ou um conglomerado de materiais. Ele possibilita a escolha, precisa de componentes químicos do material, ou seja, o profissional pode selecionar, o pesquisador pode selecionar qual os tipos de íons que ele gostaria de inserir naquele dispositivo metálico, para então entender a interação quando submetida a tecidos vivos. E além disso, como é um pó de junção, dependendo da temperatura pela qual ele é utilizado na metalurgia, ele vai apresentar uma grande porosidade, que é uma vantagem a nível de acomodação dos tecidos celulares, né, ou das células, que vão estar interagindo com essa superfície. Aqui o exemplo de alguns materiais utilizados, aqui acima é o titânio, né, em partículas, aqui o nióbio, também em partículas, e aqui a zircônia. Então, ele utilizou esse tipo de configuração desses hidretos para fazer os componentes. Então, ele fez uma estrutura semelhante ao implante, mas não com rosca, somente um pino metálico, e inseriu em animais. Aqui é a junção quando submetido a uma temperatura de 1000 graus dos materiais. Então, a gente observa o titânio, nióbio, zircônia, né, após a sintetização. E aqui o aspecto, alguns pontos brancos, que seriam outros que não com essas fibras, que seria o nióbio que ainda não foi dissolvido na estrutura. Isso durante a confecção desse dispositivo a uma temperatura de 1000 graus. Aqui a análise histológica após inserção e aguardo de 8 semanas de cicatrização em coelhos, se consegue ter noção de que o tecido ósseo, aqui em cima nesse diapositivo, o tecido ósseo e o implante, a interação, o tecido ósseo assim, entrando em contato, em parte com alguns pontos, ou seja, biocompatível com a estrutura do implante inserido, e aqui abaixo uma grande quantidade de células de osteócitos, né, muito próximos à superfície do implante, fazendo com que haja também uma remodelação do osso quando interagindo com os pinos de metal, o implante metálico. Aqui uma imagem onde se observa o tecido antigo,
aqui bem selecionado, o tecido novo mais azulado, porque isso foi feito uma microscopia com azul de toluidina. O implante inserido, esse implante inserido foi sinterizado a 1.300 graus, né? E se observa mesmo assim uma boa interação do tecido novo depositado à frente à superfície do implante. Aqui uma zona de intersecção, que chama a zona cimentante, que faz a intersecção entre o tecido antigo e o tecido novo. Aqui em maior aumento, em uma microscopia onde o implante foi cozido ou sinterizado a 1.500 graus, né? Onde se observa grande quantidade de células de osteócitos, algumas células osteoblásticas, mas já uma dificuldade de aproximação dessas células frente à superfície. Existe sim uma interação, mas já uma pequena dificuldade. Isso alterando a pequena quantidade de temperatura, né, de 1.300 para 1.500 graus, né? Isso pode significar uma diminuição da osteocondução local. Aqui uma imagem, uma microscopia de varredura, onde se observa um contato entre o osso e o implante, aqui pela seta vermelha, aqui o tecido ósseo recém-depositado, aqui a estrutura do pino inserido, e aqui um novo tecido recém-depositado, ou seja, uma interação com a estrutura metálica. Em um outro diapositivo com 1.000 graus, se observa um poro. Aqui, se a gente observar a barra, nós temos uma barra de orientação de 50 micrômetros, então essa dimensão aqui chega em torno de 30 a 35 micrômetros de espaço, e podemos observar para esse dispositivo que foi estruturado a 1.000 graus, existe ainda a existência de poros, né? Esses poros foram invadidos com um novo tecido recém-depositado. Aqui em outra liga a 1.300 graus, mesmo a 1.300 graus, uma boa interação do tecido ósseo frente à estrutura do dispositivo metálico, ou seja, muito bem aceito, né? Biocompatível. E aqui em largo aumento, nós temos uma matriz orgânica recém-depositada e intimamente quase aderida à superfície do dispositivo metálico. Como conclusão, né, eles observaram, o autor observou que ocorria assim um contato direto do tecido ósseo com essas ligas de titânio e miolo de zircônio, e que os titânios que foram feitos a metalurgia a 1.000 graus, foi possível ainda a existência de poros locais, e esses poros, mesmo a 30 micrômetros, não impediram a ocorrência de um fenômeno de proliferação e direcionamento para com a superfície do metal. E as amostras sintetizadas a 1.500 graus, né, não foi observada essa porosidade. Então, a porosidade significou que o aumento da porosidade, ou existência de porosidade, favoreceu a deposição de novo tecido ósseo. Aqui foi um trabalho pela qual eu conduzi, onde eu trabalhei com implantes com diferentes superfícies, trabalhei com implantes somente usinados, implantes com plasma de titânio, implantes com jateamento, né, com jateamento de partículas de vidro ou de sílica, e superfícies atacadas quimicamente, né, que são as superfícies que são utilizadas mais ultimamente no mercado, né, de protodoncia, onde se utiliza muito materiais com interação com ácidos e subtração de partes metálicas para melhorar a macro-rugosidade local, macro e micro-rugosidade. Aqui foi feito a inserção de alguns desses pinos em tíbias de coelhos, se aguardou 8 semanas, né, de cicatrização, se retirou a amostra do coelho, e aí essa amostra foi submetida a uma análise histológica e também uma análise de varredura de algumas lâminas em espectroscopia de raio-x, que se chama CDS, que é uma ferramenta existente no microscópio eletrônico de varredura, permitindo que se identifique alguns componentes existentes em alguns pontos de interação. Aqui foi observado
nesse gráfico do lado direito, a interação entre uma superfície de ataque ácido e uma superfície pela qual foi feito um plasma de titânio, onde se notou que onde tinha plasma de titânio, existia também a existência de titânio, não somente cálcio e fósforo, como no ataque ácido, né? Então, aqui observa que, além das picos de cálcio e fósforo, que é normal no tecido ósseo, que foi feita a análise em tecido ósseo, se observou também a existência de componentes de titânio. E aí, nós perguntamos, por que existia titânio no tecido ósseo? Então, análise de imagem de histologia, que foram também realizadas, a gente observa que nas proximidades do espaço existente entre as espiras, de um implante, aqui em azul, novo tecido ósseo depositado, existiam algumas partículas, né? Aqui uma partícula isolada, né? Aqui a medula, e aqui a existência de um novo tecido recém-depositado. E aqui à direita, o espaço de uma espira, né? Então se nota que houve a liberação de parte daquele plasma de titânio da superfície para com o tecido ósseo. Essa liberação iônica fez com que algumas dessas partículas não interagissem com o tecido ósseo, causando um processo inflamatório crônico e um isolamento do organismo dessas partículas. Por isso que na espectroscopia de raio-x se notou a existência de algumas partículas de titânio dentro do tecido ósseo. Aqui uma varredura que foi realizada na superfície dos implantes, onde temos uma excelente interação do tecido medular, né, adiposo, né, que é a medula flava, e também tecido ósseo. Aqui um tecido ósseo à direita e a migração de fibras coladas em direção à superfície, tentando interagir com essa superfície. Quanto à existência de biomaterial, existe uma grande quantidade de matriz orgânica recém-depositada, algumas partículas de biomaterial ainda existentes, mas uma interação bem maior de matriz orgânica, que vai ser observada mais à frente, e uma partícula de hidroxapatita intimamente, vamos dizer, enclausurada ou interagindo de uma forma circunferencial com um novo tecido recém-depositado, ou seja, extremamente biocompatível. Agora, comento com vocês de que forma que a gente faz os preparos dessas estruturas metálicas para se fazer uma análise, né? Então, normalmente a gente procura fazer uma análise de componentes teciduais sem uma atuação química exacerbada, fazendo com que o tecido ósseo remanescente sempre se mantenha quase como fosse in natura. Então, inicialmente nós fizemos alguns estudos com metais, né, onde nós fazemos a inclusão de amostras sem descalcificação, né, ou seja, sem nenhum tipo de alteração do material descalcificador, e fazemos a análise histológica direta, né? Então fazemos a inclusão em um material que chama glucol-metacrilato. Esse glucol-metacrilato se chama, a nível comercial, Tecnovit 7200 VLC. Ele foi desenvolvido por um patologista alemão, o professor Karl Donat. Aqui nós o encontramos na casa dele, quando ele ainda era vivo, onde ele abriu a casa, mostrou como era a sua casa e onde era seu laboratório. Ele tinha no sótão da sua casa um grande laboratório, onde desenvolvia essas técnicas de preparo de endopróteses, implantes ou estruturas metálicas interagindo com o tecido ósseo, né, ou tecidos moles. Né? Ele era um grande patologista, infelizmente veio a falecer, mas ele deixou um legado aí para trás para facilitar a vida de todo mundo. Então, como que era realizado esse tipo de processo, para vocês entenderem. Aqui é uma amostra de um tecido ósseo com um determinado dispositivo, né, chama-se cúpula de hidroxapatita, tem 2 pinos de estabilização. Né. Essa amostra, após um certo período de cicatrização, que isso vai variar dependendo do projeto de pesquisa de cada um, nós fazemos o corte da amostra
logo após o óbito do sacrifício do animal. Essa amostra, então, vai entrar em um processamento. Normalmente, o processamento é após a formalização, né? Ou seja, após a interação com formaldeído, né? Isso vai depender de cada processo de amostragem. Se usa formal a 4%, formaldeído a 4% ou formal a 10%, dependendo do tempo também que vai fazer a estabilização dessas amostras, para então ter essa formal ser substituída ou desidratado por uma série de álcools. Então, logo após o tempo de formalização da amostra, se coloca as amostras em recipientes para substituição desse formal para álcools, iniciando do álcool 30 até o álcool absoluto, até que tenha todo ele submerso em álcool 100%. Logo após essa desidratação, nós vamos ter que substituir o álcool por o tecnovit-acrylidizol ou glicol-metacrilato, né? Esse glicol-metacrilato, então, inicia-se com uma inclusão em bebição em quantidades diferenciadas, inicialmente menor quantidade de glicol-metacrilato frente ao etanol, então põe 30% a 70% em 72 horas, depois 50% a 50% em 72 horas, depois substitui 70% a 30%, e assim sucessivamente até 100 e 100 vezes. Então, a gente observa que no tempo de embebição, nós temos praticamente quase 3,5 semanas somente para embeber essas amostras, fora o período pela qual o animal foi submetido à amostra às 24 horas de formal, ou seja, está se passando um tempo até a confecção da estrutura para a histologia. Então, aqui já se perdeu por volta de 3 semanas e meia para fazer somente a embebição. Depois dessa embebição, ou seja, as amostras estão totalmente embebidas de glicol-metacrilato, elas são inseridas em um equipamento fotopolimerizador. Esse equipamento fotopolimerizador apresenta alguns recipientes. Aqui em cima, a gente consegue observar duas entradas, dois recipientes pequenos, onde nós colocamos 2 amostras e vazamos glicol-metacrilato a 100%. Aí é feita uma fotoativação durante o período de 4 horas, fotoativação à luz clara, e depois, por volta de 90 horas, ou seja, mais uns 3 dias, 4 dias, nós fazemos a fotoativação com luz azul para subter o quê? Uma estrutura, uma resina fotopolimerizada e transparente. Não esquecer que durante essa fase sempre temos que deixar tudo identificado, identificamos de qual animal qual que é a região, de forma que na hora dos cortes a gente consiga compreender e selecionar corretamente as amostragens. Levamos para uma serra, essa serra é um equipamento da Exact, um equipamento alemão, onde uma serra em forma de fita vai fazer os primeiros cortes, então fazemos umas fatias sobre refrigeração à água, né? Então fazemos a fatia de parte daquela amostragem. Aqui abaixo a gente consegue observar a amostra, ela está em uma estrutura de resina, né, transparente. Aqui é a identificação de qual animal que é. A gente observa que é o S22, então o animal 22, e a tíbia foi a tíbia direita. Então nós fatiamos, regularizamos. Aqui foi inserido em uma parte da tíbia junto com um pino de implante. Diminuímos essa estrutura até chegarmos em uma estrutura aqui maiormente, onde a gente observa o corte e a fita de diamante, né, para corte dessa estrutura. Então, utilizamos essa amostra para depois inserir aí uma outra placa. Separamos alguns outros tipos de resina, pode ser essa Tecnovit 3040 ou 4000. Para quê? Após esse corte inicial realizado pela serra, nós diminuímos a amostra e acolamos uma parte dela em uma lâmina de acrílico. Então, também essa lâmina de acrílico tem que ser identificada. A gente observa aqui embaixo a identificação do animal. Aqui é o S19, foi feito em seio maxilar. Então, a gente vê uma parte da amostra, o implante quase todo ele, né?
estruturado e ele foi colado em uma lâmina de plástico. Essa lâmina de plástico, então, nós vamos ter uma parte superficial. Essa parte superficial ela tem que ser lixada, aplanada e polida. Então, se utiliza uma politriz metalográfica, como aqui o exemplo aqui embaixo. Então, se passa por lixas partindo de gramatura 200 até a gramatura 4000, até se obter uma placa de vidro, né, uma lâmina de vidro com amostra colada, mas totalmente com uma superfície polida. Isso gira em torno de um trabalho por volta de 3 a 4 horas até se obter esse polimento dessa superfície. Daí se pega uma lâmina de vidro, que é as lâminas normais de histologia, pode ser, e em uma das faces a gente faz a inserção de um polímero, de um primer específico, que é Silaco, é um primer específico para as lâminas de vidro, de forma que eu possa ter a interação da lâmina de vidro para com aquela face polida, que já foi polida da outra lâmina, né? Ou seja, nós vamos fazer uma junção dessa lâmina de vidro, mas eu tenho que passar um primer de forma que eu possa fazer a colagem. Então, aqui eu vou ter a lâmina com a identificação, uma lâmina de vidro que foi passado o primer, né, inicialmente, e nós vamos ter uma cola. Essa cola é a Tecnovit 7210, onde nós vamos pegar um pouco dessa cola, colocar um pingo aqui nessa parte, e a parte da lâmina de vidro onde foi feita a ciranização, nós vamos virar e colocar em cima da amostra. Aqui vocês observam na lâmina de vidro que existe um número aqui, o 1006, né? Ou 1.006. Cada lâmina de vidro apresenta normalmente uma espessura de 1 milímetro. Porém, nós, a nível de laboratório, temos que fazer as aferições através de um micrótomo que possa identificar exatamente qual que é a espessura, porque vamos ter que fazer cortes aqui e saber exatamente qual que é a amostra final. Daqui a pouco vocês vão começar a entender um pouco melhor. Aí, essa lâmina, para que haja uma interação precisa a nível de planos da amostra que foi polida frente a essa lâmina de vidro, nós colocamos a lâmina de vidro em um dispositivo que tem um vácuo. Aqui você vê em 2 pontos que vai ter um vácuo com união de um compressor que vai ser ligado para que essa lâmina fique fixa e estabilizada nessa estrutura acrílica. Aqui é a estrutura acrílica, aqui os pontos de vácuo. Existe uma lâmina de vidro que está aqui embaixo, que daqui a pouco vai ser mostrada, e a outra estrutura, que é a da lâmina de plástico com a amostra polida, né, onde vai ser colocado um pingo de Tecnovit 7210. Aqui em uma visão lateral, então aqui vocês veem a lâmina de vidro que está estabilizada nessa placa de acrílico, a lâmina com a amostra, se colocou o adesivo aqui para que haja interação com a lâmina de vidro. Se faz a fotoativação durante 15 minutos, através de luz azul, para se obter essas amostras. Então, aqui vocês veem 3 modelos de amostra. Nós temos 2 lâminas em cada uma delas na amostra. Aqui, com esses ângulos, a gente observa que tem a lâmina de vidro aqui e a lâmina de plástico aqui. Então, o que vai acontecer, então? Nós vamos levar de novo essas 2 lâminas para a serra de diamante e fazer um corte. Aqui à direita vocês vão observar a lâmina de plástico, a lâmina de vidro, e aqui a fita de diamante fazendo um corte. Chegamos a fazer cortes por volta de 270 micrômetros. Isso é feito através do próprio dispositivo que existe no equipamento. Aqui o corte sendo realizado de uma pequena fatia da amostra. Aqui, após o corte dessa lâmina de vidro, de novo nós voltamos para a politriz metalográfica e fazemos o desgaste daquela amostra, daquela fatia que foi deixada na lâmina de vidro, até chegar em uma espessura desejável.
a espessura desejável para algumas amostras para serem observadas a nível de microscopia de fluorescência gira em torno de 20 a 30 micrômetros, né? Senão eu não vou ter uma boa visualização da estrutura. Então é feito o desgaste, como aqui o exemplo de uma broca, isso aqui é uma broca de implante, né, com um suco interno para irrigação interna, uma broca que era utilizada anteriormente, onde nós fizemos a inclusão, todo o processo de inclusão nesse glicol-metacrilato e desgaste, e chegamos a desgastar até 30 micrômetros. Então, tem uma espessura de 30 micrômetros aqui da amostra para fazer, então, a análise da estrutura. Isso tudo para quê? Para observarmos esse tipo de imagem. Por exemplo, aqui são imagens não coradas, lâminas não coradas, mas foram submetidas àqueles componentes fluorocromáticos, que é a lisarina, calcerina e tetraciclina. Então, por fluorescência, elas vão aparecer essas marcas, essas marcações a nível de que fase que foi feita a deposição do novo tecido ósseo, aqui em amarela calceína, em marrom mais clara lisarina e mais alaranjada a tetraciclina. A gente consegue ver a interação do titânio, do implante, né, e o tecido ósseo recém-depositado, com e sem enxertia. Aqui podemos fazer algumas colorações, aí analisar a nível de microscopia de polarização. Vemos aqui as fibras, diferentes tipos de fibras colágena, aqui fibra colágena tipo 1, característica de tecido ósseo, e aqui fibra colágena tipo 1, 2, amarela, que são as cartilaginhas, e tipo 3, que seriam as cores de coloração esverdeada, que seriam as de fibras colágenas de tecido conjuntivo. Podemos trabalhar também com enxertia, analisando também, aqui foi feito um picrocílios, coloração de picrocílios e análise das fibras colágenas. Em suma, aqui um trabalho também realizado com a instalação de um implante de titânio, né, em uma tíbia, aqui em uma visão mais aberta, macro visão, com aumento de 4 vezes, onde nós podemos ver a interação do pino de titânio frente à tíbia do animal, né? E aqui a formação de tecido ósseo na superfície do titânio, ou seja, totalmente biocompatível. Em maior aumento, nós podemos ver pontes de tecido ósseo provenientes do endósteo em direção ao espaço das espiras, aqui o tecido ósseo interagindo com o pino do implante, né? E aqui a medula flava, gordurosa, características de tíbias de coelhos. Aqui, voltando um pouco, a interação com toda a superfície, veja que nesse diapositivo a gente vê uma grande quantidade de medula flava, né? Característica da tíbia do coelho, que tem pouco trabeculado, quase nenhum, ele tem mais cortical, e o isolamento realizado pelo organismo frente ao implante, ou seja, existe um isolamento natural, fazendo com que não haja interação direta dos metais frente aos tecidos vivos. Então, eles interagem como? Fazendo isolamento com a deposição de nova camada de tecido ósseo. Aqui outro modelo de implante, com a interação mais próxima de uma tábua óssea, onde nós temos, vamos dizer, quantidade de tecido ósseo remanescente, e quando ele ficava distante do endósteo, aí o tecido ósseo tinha certa dificuldade em interagir com o implante. Quando estava mais próximo, ele sempre tinha maior proximidade. Aqui maior aumento na imagem anterior, então veja como que o endósteo reage frente à proximidade desses metais, desses componentes metálicos, então ele vai tentar encapsular totalmente o pino de implante. Aqui um implante da empresa Straumann, um tissue level, e a interação com proximidade do implante com o tecido ósseo. Vejo que praticamente eu só vejo o cortical e o implante. E quando tinha distância, sempre normal, existia às vezes a formação de pontes ósseas do endósteo em direção ao implante, mas algumas vezes, dependendo do tempo de cicatrização, não tinha esse tempo para que ocorresse essa interação óssea e isolamento do implante frente à medula.
aqui em maior aumento. Veja que praticamente eu tenho tecido ósseo do implante. Isso já é clássico, né? Uma imagem clássica que às vezes nós temos em imagem de artigos científicos, né? Quando se observava muito a osseointegração, onde nós temos praticamente uma quantidade de 85% de tecido ósseo em contato com o tecido, com o implante, coisa que assim que normalmente não é exatamente o ocorrido em tecidos humanos, onde nós temos um trabeculado ósseo. Aqui eu tenho proximidade com a cortical óssea. Vocês podem observar por esse diapositivo que talvez alguns riscos, né, que são decorrentes do processo de lixação das lâminas até chegar na espessura correta de polimento. Aqui uma imagem, duas imagens de um trabalho que eu realizei, onde foi colocado implante dentro da tíbia do animal. Observe do lado direito que, quando não existia material de enxertia, sempre a medula flava, que é a medula gordurosa, existia uma dificuldade de aproximação com o implante. Quando nós colocávamos material de enxertia, essa aproximação era avantajada, era acelerada, né, por causa do efeito de osteocondução dos biomateriais frente ao implante de metálico. Aqui alguns cortes com superfícies jateadas, ataque químico, liso e plasma. A gente vê a interação osso antigo, osso novo, osso antigo, osso novo, recém-depositado, e a intersecção com o implante. Quando nós temos implantes de titânio, nós tínhamos um pequeno espaço existente, porque não tinha muita porosidade na superfície do implante de titânio. E quando nós temos plasma de titânio, nós temos, sim, a biocompatibilidade, ou seja, isso tudo é tecido ósseo recém-depositado, porém, um pequeno espaço aqui do tecido ósseo frente ao implante de titânio, situação ocasionada pela liberação iônica de partículas. Aqui a apresentação de partículas sendo soltas ou liberadas da superfície do plasma de titânio, interagindo de uma forma negativa com o tecido ósseo, fazendo com que o tecido ósseo praticamente ficasse ao redor dele sem a possibilidade de aproximação. Esse é um processo de liberação iônica e uma menor interação óssea. Aqui uma cúpula, aquela cúpula de hidroxapatita, onde nós temos uma cortical e a medula, né? Observando que a cortical tenta se interagir com a hidroxapatita, tentando isolar, e a medula vai simplesmente se encaminhar aqui, e às vezes ocorre a formação de uma cortical na concavidade dessa cúpula. Outra possibilidade que podemos realizar, não somente de tecido ósseo, podemos trabalhar com tecidos dentais, onde nós podemos fazer o desgaste, chegando a lâminas por volta de 20 até 15 ou 10 micrômetros, se quiser, de estruturas dentais, onde alguns profissionais desejam conhecer melhor as interações de alguns tecidos, como cemento, ou ligamentos periodontais, ou polpa, ou dentina, esmalte. Então, aqui, por exemplo, uma lâmina onde temos um dente com cárie, que foi feita toda essa inclusão e desgaste até chegarmos nesse tipo de imagem. Além desse tipo macroscópico, com aumento de 4 a 6 vezes, nós também podemos interagir, dependendo do polimento final dessa lâmina, com imagens de maior aumento, a microscopia com objetivos maiores. Aqui somente tipo de informação. Um dente canino, onde tinha uma coroa de um indivíduo. Esse dente foi perdido, foi retirado e fizemos a laminação. Então, a gente pode também avaliar, através do desgaste, a interação da coroa metálica frente ao preparo do dente, assim como a interação com o componente adesivo, o componente cimentante que foi utilizado aqui. Não contente somente com esse processo, visto que o processo anterior para a produção de uma lâmina, eu tinha que fazer uns cálculos, eu gastava por volta de 10 horas para se fazer uma lâmina só, ou seja, é um processo muito lento para se formar lâminas, e em cada amostra eu conseguia coletar por volta de
4, no máximo 5 lâminas, no máximo. Não conseguia mais, ou seja, a gente perdia muita estrutura durante o processo de lixação, né, ou de desbaste das amostras. Isso fazia com que eu perdia muito material. Então, não totalmente contente, mas entendendo que aquela técnica estaria direcionada a processos onde eu tinha metal. Agora, quando não tinha metal, eu idealizei, eu fui tentar buscar as informações fora do país, através de uma outra técnica de inclusão, também com resina. Essa aqui já é um metilmetacrilato, é um Tecnovit 9100 nova, né? Onde eu fui fazer um estágio junto com outro patologista na cidade de Straubing, o professor Eduardo Wolff, que ele é o especialista e idealizador desse tipo de material de inclusão, onde nós fizemos a inclusão de tecido ósseo, também sem descalcificação, porém com não existindo material metálico. Todo o processo também era feito uma embebição. Nós tínhamos nessa possibilidade das amostras quando fazer embebição em álcool, por exemplo, essa estrutura mecanizada aqui, ele mesmo fazia os tempos, a gente calculava os tempos de embebição, de mergulho das amostras dentro desses tambores, né? Em maior quantidade. Em menor quantidade e maior rapidez, quando nós tínhamos menor quantidade de amostras, nós utilizamos esse outro dispositivo. Ele tem um dispositivo também a nível de temperatura, né? Ou seja, ele mantinha uma temperatura mais baixa, de forma que as inclusões fossem mais efetivas e mais rápidas. Essas amostras, então, após todo o processo de embebição, eram colocados em casulos especiais. Aqui à direita você pode observar os casulos brancos, né? E as amostras no centro, eles tinham uma secção tipo hexágono, que vocês vão observar mais à frente. Aqui o material utilizado, o resinoso, o metilmetacrilato 9100, né? Onde nós tínhamos componentes em pó e alguns ativadores, de forma que após a ativação dessa resina, nós vazamos uma resina pura aqui, né? Inserimos esses dispositivos numa estrutura metálica, né? Como está demonstrando aqui, e logo iríamos fazer a polimerização em baixa temperatura, diferentemente da 7200, que é feita por fotoativação. Essa resina é feita a polimerização em baixa temperatura, então colocávamos em temperatura de congelamento, por volta de 4 a 8 graus. Isso fazia com que as amostras se polimerizassem por volta de 48 a 72 horas, até se obter amostras como essa aqui. Então, a gente vê a secção, o material de resina, a identificação que foi colocada dentro da amostra, para que a gente tenha sempre a observação da identificação da amostra. A amostra já inserida numa posição exata, aqui, e essa secção em forma de hexágono que vai facilitar o corte. Então, aqui algumas outras amostras que foram realizadas aqui no Brasil, onde nós utilizamos a tíbias ou fêmur de ratos, ou se não a coluna vertebral do rato, onde nós fizemos algumas análises e laminações dessas amostras. Só para vocês terem ideia da espessura, ou seja, um rato é extremamente pequeno, mas amostras extremamente delgadas aqui, por exemplo, tinha menos de praticamente 500 micrômetros, ou meio milímetro de altura, nós obtínhamos uma grande quantidade de lâminas, né, através da laminação, através de micrótomos, né? Então, essas amostras eram inseridas em micrótomos especiais de alto impacto, eram utilizadas lâminas de tungstênio, a Profile 4L, né, onde essa lâmina de tungstênio associada a esse micrótomo de alto impacto permitia os cortes de amostras, mesmo elas não sendo descalcificadas. Então, aqui a lâmina, aqui embaixo, aqui a lâmina, aqui a amostra, né, pode observar, isso aí sendo realizado o corte nessa lâmina. Então, aqui as amostras sendo cortadas e separadas, aqui as amostras já inseridas
na superfície externa dessa lâmina, que já foram recém-cortadas. Aqui a gente observa, por maior definição, a cortical da tíbia, né? Aqui um biomaterial, aqui a perfuração que foi feita e foi inserido o biomaterial, por exemplo, e algumas cortes sequenciais. A gente consegue cortes por volta de 4 a 5 micrômetros, ou seja, uma pequena amostra vai render uma quantidade muito grande de lâminas, e com uma grande quantidade de lâminas eu consigo observar maiores detalhes necessários para determinadas situações celulares. Aqui nós utilizamos uma lâmina de vidro também, ela é embebida inicialmente em um adesivo para que nós possamos puxar esses cortes nessa lâmina de vidro. Aí nós puxamos, colocamos um material de acetato na interação e fazemos uma pressão em uma prensa e deixamos secando por 24 horas em uma estufa a 60 graus. Obtemos uma grande quantidade de amostras, e uma pequena amostra tem por volta de 20 ou até 30 lâminas, com 2 ou 3 cortes cada, ou seja, há um rendimento muito maior com esse tipo de técnica, com esse tipo de material de inclusão. Aqui o que nós obtemos de resultado, observe que aqui é um tecido ósseo, né? A gente observa muito bem detalhes de células ósseas, aqui biomateriais, a interação com o novo tecido, vasos, né? Vasos, diferentemente das de desgaste. Aqui uma partícula de um biomaterial xenógeno, aqui no caso seria um bio-osso, material suíço, e a interação com o novo tecido ósseo, aqui nós temos vasos sanguíneos, novo osso, uma osteona, a interação interessante do osso para com a superfície da partícula de hidroxapatita. Às vezes, com o processo de fosfatase ácida, nós temos a possibilidade também de obter a identificação de células osteoclásticas, como aqui é representado em coloração avermelhada, células multinucleares osteoclásticas. Aqui a matriz osteoide, um osteócito recém-redepositado e a medula, né, flava ou com células mesenquimais ainda diferenciadas ou até indiferenciadas, que podem se transformar em células osteoblásticas no caso da interação com o tecido ósseo. Aqui um biomaterial sendo digerido por uma grande quantidade de células osteoclásticas, né? Que foi feito o tecido ósseo, células osteoblásticas empaliçada, ou seja, muito bem mais caracterizada, né? Frente ou comparativamente aos anteriores. Veja que aqui em maior aumento eu tenho um osteoblasto com os núcleos, né? Multinucleada, bem característica, um osteoclasto, né? Bem característico, um multinucleado. Aqui o biomaterial sendo digerido pelo osteoclasto. Em maior aumento ainda, uma objetiva de 400 vezes, aqui eu teria um aumento por volta de 800 a 1000 vezes, dependendo do microscópio. Eu tenho o osteoclasto, os núcleos do osteoclasto e o biomaterial aqui, outros osteoclastos aqui na interação. Aí começa a ficar um pouco mais embaçado, mesmo assim, eu tenho uma boa definição de imagem. Essa é uma imagem bem característica de um osteoclasto ativo. Aqui o biomaterial em coloração mais escura. O osteoclasto, através dos seus atos, vai digerindo essa partícula de hidroxapatita ou de biomaterial, e o produto dessa digestão é mantido em um vacúolo até ser eliminado pelo organismo. Isso é uma imagem linda de um osteoclasto. Conseguimos fazer vários tipos de cortes sequenciais, vários tipos de colorações, né? Aqui é uma HE, aqui é um Masson Goldner, aqui é um Foncossa, né? Identifica biomaterial. Então, aqueles cortes a gente pode observar aqui, são os mesmos cortes com diferentes colorações. Então, eu consigo ver mineral, consigo ver célula, consigo ver tecido recém-depositado. Isso com apenas uma amostra. Vários cortes, veja que aqui eu tenho até tecido ainda mole, ainda remanescente, um músculo em diferentes colorações, e até chegar em imunohistoquímica. A gente remove das amostras a resina para então interagir com anticorpos que a gente selecionar. No caso aqui foi selecionado com osteocalcina, então a gente observa faixas de
de depósito de osteocalcina em determinadas situações de imagem histológica. Colagem tipo 1, colagem tipo 4, 3, o que for necessário para identificar melhor a sua amostra somente com essa técnica. Até chegarmos a uma situação como essa, praticamente quase um quadro, né, onde nós temos, por exemplo, o tecido ósseo, depositório, aqui um osteócito com seus prolongamentos, o osteoclástico, né, com suas células multinucleadas, né, a lacuna de Rausch característica, quando existe um osteoclasto, tentando não somente, às vezes, digerir, mas promover uma remodelação óssea local desse ambiente. Eu acho que eu consegui passar alguma informação para vocês, espero que tenham gostado e um bom final de dia para vocês.